A oração poderosa de hoje é para você que carrega um medo silencioso pelos seus filhos. Medo de acidentes inesperados, de doenças que surgem do nada, de perigos que você não consegue controlar e de ataques espirituais invisíveis que tentam se aproximar deles. Você tenta ser forte, mas no fundo, o seu coração clama todos os dias: meu Deus, guarda meus filhos. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta como sentinela do céu para proteger seus filhos de todo acidente, toda doença e todo ataque espiritual. Ele vai à frente deles, ao lado deles e atrás deles. Vai fechar caminhos de perigo, afastar o mal, quebrar toda a seta lançada contra a vida dos seus filhos e cobri-los com uma proteção que ninguém pode atravessar. A partir desta oração, seus filhos estarão cercados por luz, guardados dia e noite e protegidos onde quer que estejam. Antes de começarmos, faça agora um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, protege meus filhos. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Hoje, São Miguel Arcanjo assume a guarda dos seus filhos. E onde ele guarda, o mal não toca. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, comandante supremo dos exércitos de Deus, guerreiro invencível que derrotou Satanás e seus anjos rebeldes, prostro-me diante de ti neste momento com meu coração de pai, mãe completamente aberto, minha alma transbordando de amor pelos meus filhos e meu espírito clamando por tua poderosa intercessão. Venho até ti, porque reconheço que a batalha pela proteção de nossos filhos é muito maior do que nossas forças naturais podem enfrentar. Os perigos que cercam nossas crianças a cada dia são inúmeros e assustadores. Os acidentes que podem acontecer num piscar de olhos, as doenças que surgem sem aviso, os males físicos que ameaçam suas vidas e saúde. Mas sei que há uma dimensão ainda mais profunda e perigosa: os ataques espirituais que o inimigo desfere contra as almas inocentes de nossos pequenos. Por isso, recorro a ti, ó glorioso arcanjo, tu que permaneces diante do trono de Deus dia e noite, tu que jamais conheceste a derrota, tu cujo nome é um grito de guerra contra tudo que se opõe ao reino de Deus. São Miguel Arcanjo, tu que empunhas a espada flamejante da justiça divina, estende agora essa mesma espada sobre meus filhos, como um escudo protetor que nenhuma força maligna pode penetrar. Toma sob tua guarda especial cada um de meus filhos, desde o mais velho até o mais novo, desde aquele que já caminha pela vida até aquele que ainda está no ventre materno. Conheces cada um deles pelo nome, conheces cada fio de cabelo em suas cabeças, conheces cada pensamento em suas mentes e cada batimento de seus corações. Que tua proteção angelical os envolva como uma armadura impenetrável. Quando eles saírem de casa pela manhã para ir à escola, que teus anjos montem guarda ao seu redor. Quando brincarem no parque ou na rua, que tua presença celestial afaste todo perigo. Quando atravessarem as ruas movimentadas, que tua mão poderosa guie seus passos. Quando subirem num veículo, seja carro, ônibus ou moto, que teu escudo protetor vá com eles em cada quilômetro percorrido. Protege meus filhos, ó São Miguel, de todo acidente que o inimigo possa tramar contra eles. Afasta de seus caminhos os motoristas imprudentes e os veículos descontrolados. Guarda-os de quedas perigosas, de objetos cortantes, de fogo destruidor, de água que afoga, de altura que fere. Que teus anjos estendam suas mãos invisíveis para ampará-los quando tropeçarem, para desviá-los quando o perigo se aproximar, para alertá-los quando a ameaça estiver próxima. Concede-lhes aquele instinto protetor que vem do céu, aquela voz interior que os faz parar antes de fazer algo perigoso, aquele sentimento que os leva a escolher o caminho seguro. Quantos acidentes terríveis vemos acontecer a cada dia?
Quantas crianças são feridas ou mortas em circunstâncias que partem o coração? Quantos pais enterram seus filhos por causa de acidentes que acontecem em segundos? Mas eu creio, ó glorioso arcanjo, que teu poder pode preservar meus filhos de tais tragédias. Creio que tua vigilância angelical é mais rápida que qualquer perigo. Creio que tua proteção divina é mais forte que qualquer ameaça. São Miguel Arcanjo, defensor da igreja e protetor dos fiéis, estende agora tua proteção especial sobre a saúde de meus filhos. Afasta deles toda doença, toda enfermidade, todo vírus e toda bactéria que possam prejudicar seus corpos preciosos. Que teu escudo celestial seja uma barreira impenetrável contra o câncer, contra a leucemia, contra as doenças degenerativas, contra as infecções graves, contra todos os males que podem roubar a saúde e a vida de uma criança. Quando surgirem os pequenos males, as gripes, as febres, as dores, que tua presença traga cura rápida e recuperação completa. Quando houver ameaças maiores, que teu poder intercessor diante de Deus obtenha o milagre necessário para restaurar a saúde plena. Quantas famílias sofrem vendo seus filhos lutarem contra doenças terríveis? Quantos pais passam noites em hospitais orando para que seus pequenos sobrevivam? Quantas crianças enfrentam tratamentos dolorosos e prognósticos sombrios? Mas eu confio em ti, ó poderoso arcanjo, para manter meus filhos saudáveis e fortes. Fortalece o sistema imunológico de meus filhos com teu toque celestial. Que seus corpos sejam resilientes contra as doenças que circulam em escolas e ambientes públicos. Que suas células funcionem em perfeita harmonia, conforme o projeto original de Deus para a saúde humana. Que seus órgãos operem com eficiência máxima, que seu sangue flua limpo e puro, que seus ossos cresçam fortes e retos, que seus cérebros se desenvolvam com toda a capacidade que Deus planejou. Se houver alguma predisposição genética para doenças hereditárias em nossa família, quebra essas correntes pelo poder de Deus. Se houver alguma maldição de enfermidade tentando se manifestar, aniquila-a com tua espada flamejante. Declaro que meus filhos herdarão saúde e não doença, vida e não morte, força e não fraqueza. Mas, ó glorioso São Miguel Arcanjo, sei que os ataques mais perigosos contra meus filhos não são aqueles que vêm contra seus corpos, mas aqueles que vêm contra suas almas. Imortais, o inimigo de nossas almas, aquele dragão que tu derrotaste e lançaste do céu, agora vagueia pela terra buscando a quem devorar. E ele tem um ódio especial pelas crianças, pois sabe que se conseguir corrompê-las desde cedo, terá vitórias duradouras sobre o reino de Deus. Por isso, clamo a ti com toda urgência. Protege meus filhos dos ataques espirituais do maligno. Quando os demônios tentarem plantar pensamentos impuros em suas mentes jovens, expulsa-os imediatamente com teu poder angelical. Quando o inimigo tentar sussurrar mentiras em seus ouvidos espirituais, mentiras sobre sua identidade, seu valor, seu propósito, que tua voz celestial proclame a verdade de Deus que os liberta. Quando Satanás enviar seus espíritos de medo, ansiedade, depressão ou desesperança sobre meus filhos, levanta-te em batalha espiritual e lança esses demônios de volta ao abismo de onde vieram. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial, que nunca dorme nem descansa em tua vigilância. Estabeleço agora pela fé um cerco angelical ao redor de cada um de meus filhos. Que anjos poderosos montem guarda às portas de suas mentes, impedindo que o lixo cultural deste mundo corrupto entre e contamine seus pensamentos. Que anjos vigilantes estejam posicionados às portas de seus corações, guardando suas emoções e afetos das manipulações do inimigo. Que anjos guerreiros estejam estacionados às portas de seus espíritos, garantindo que apenas a luz de Cristo penetre em suas almas e que toda treva seja repelida.
Quando meus filhos navegarem na internet, que teus anjos bloqueiem o acesso a conteúdos pornográficos, violentos ou demonizados. Quando assistirem a programas de televisão ou filmes, que teus anjos filtrem as mensagens destrutivas e preservem suas mentes inocentes. Quando ouvirem música, que teus anjos afastem as letras que glorificam o pecado e direcionem seus gostos para aquilo que edifica e eleva o espírito. Protege meus filhos, ó São Miguel, das amizades nocivas e das influências negativas. Quando se aproximar deles alguma criança ou jovem que está sob influência demoníaca, que teus anjos criem uma barreira de proteção. Quando alguém tentar introduzi-los nas drogas, no álcool, na promiscuidade sexual ou em qualquer outro vício destruidor, que tua intervenção angelical desfaça esses planos malignos. Que meus filhos tenham o discernimento sobrenatural para identificar quem é enviado por Deus para abençoá-los e quem é usado pelo inimigo para destruí-los. Cerca-os de amigos verdadeiros, de mentores piedosos, de professores sábios, de líderes espirituais íntegros. Afasta deles os lobos em pele de cordeiro, os falsos amigos que trazem traição, os sedutores que trazem corrupção, os enganadores que trazem destruição. Glorioso arcanjo, defende meus filhos contra toda bruxaria, macumba, feitiçaria ou maldição que tenha sido lançada contra eles. Se alguém movido por inveja, ciúme ou maldade pura fez algum trabalho espiritual contra meus filhos, eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo, que todo feitiço é desfeito, toda maldição é quebrada, toda amarração é rompida. Que tua espada flamejante corte todas as cordas espirituais que o inimigo tentou amarrar ao redor de meus filhos. Que teu escudo celestial reflita de volta ao remetente toda a energia negativa que foi direcionada contra eles. Que teu poder angelical estabeleça uma zona de proteção divina ao redor de meus filhos, onde nenhuma força ocultista ou satânica possa operar. São Miguel Arcanjo, eu te invoco especialmente para proteger meus filhos durante a noite, quando dormem e estão mais vulneráveis aos ataques espirituais. Quantas vezes o inimigo envia pesadelos terríveis para atormentar crianças, plantando medo e trauma em seus corações. Quantas vezes demônios aproveitam o sono para tentar oprimir, assombrar ou aterrorizar os pequeninos. Mas eu declaro que a cama de meus filhos é um lugar sagrado, protegido pelo sangue de Jesus e guardado pelos teus anjos. Que eles durmam em paz profunda, descansem com segurança total e acordem renovados e alegres. Se tentarem ter pesadelos, que tua presença os desperte suavemente e os acalme com tua paz celestial. Se houver ataques de terror noturno ou paralisia do sono, que tua voz poderosa ordene aos demônios que se afastem imediatamente. Ó poderoso príncipe celestial, também te peço proteção especial sobre a pureza e inocência de meus filhos. Vivemos numa sociedade que está determinada a sexualizar as crianças desde a mais tenra idade, roubando-lhes a inocência que Deus planejou que preservassem. Protege meus filhos de toda exposição prematura a conteúdo sexual, de toda tentativa de confundi-los quanto à sua identidade de gênero dada por Deus, de toda ideologia que contradiz os princípios bíblicos sobre sexualidade e família. Que eles cresçam em pureza, guardando seus corpos como templos do Espírito Santo, aguardando o tempo certo que Deus estabeleceu para a intimidade sexual dentro do casamento sagrado. Protege-os de predadores sexuais, de abusadores, de qualquer pessoa que queira fazer-lhes mal. Dá-lhes sabedoria para identificar situações perigosas e coragem para se afastarem delas. São Miguel Arcanjo, estabeleço agora pela fé que meus filhos andam em círculos de proteção divina. Onde quer que vão, teus anjos vão adiante preparando o caminho seguro. Onde quer que estejam, teus anjos estão ao redor, criando uma barreira de proteção. Para onde quer que se movam, teus anjos os acompanham, garantindo sua segurança.
No nome de Jesus Cristo, declaro que nenhuma arma forjada contra meus filhos prosperará. Nenhum acidente os ferirá gravemente. Nenhuma doença os destruirá. Nenhum ataque espiritual terá sucesso contra eles. Pois eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, guardados pelos anjos de Deus e protegidos pelo poder do Altíssimo. Amém e amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, meu coração de pai, mãe se despedaça quando contemplo os inúmeros perigos que ameaçam meus filhos neste mundo caído e corrompido. Pelo pecado, quantas vezes acordo no meio da noite com o coração apertado, pensando em tudo que pode acontecer com eles. Quantas vezes minha mente é assaltada por imagens terríveis de acidentes, sequestros, doenças fatais, tragédias inimagináveis. Esta dor que carrego no peito, este medo que aperta minha garganta, esta angústia que consome minha paz. Tudo isso eu trago agora aos teus pés, ó poderoso arcanjo, porque sei que tu compreendes o coração de um pai e de uma mãe. O que foste designado por Deus para proteger seu povo, tu que conheces a importância de cada vida humana, tu que batalhas incansavelmente contra aquele que veio para roubar, matar e destruir, a ti eu entrego esta carga pesada que tenho carregado sozinho por tanto tempo. São Miguel, vejo as estatísticas alarmantes de acidentes envolvendo crianças e adolescentes, e meu coração se congela de pavor. Milhares de crianças morrem todos os anos em acidentes de trânsito, afogamentos, quedas, queimaduras e tantas outras tragédias evitáveis. Vejo nos noticiários as histórias devastadoras de pais que perderam seus filhos num momento de distração, num segundo de descuido, numa fatalidade inexplicável. Vejo crianças brincando alegremente pela manhã e à tarde já não estão mais entre nós. Vejo jovens cheios de sonhos e potencial sendo ceifados em acidentes brutais que destroem famílias inteiras. Esta dor que esses pais carregam, eu não quero conhecer. Este sofrimento indescritível de enterrar um filho, eu rejeito em nome de Jesus. Por isso, clamo a ti com lágrimas nos olhos. Não permitas que meus filhos se tornem mais uma estatística. Não permitas que minha família experimente esta tragédia. Levanta a tua espada poderosa e corta toda a possibilidade de acidente fatal na vida de meus filhos. Ó guerreiro celestial, quando meus filhos atravessam a rua, eu sei que há motoristas distraídos, alcoolizados, drogados, imprudentes que podem atropelá-los. Quando andam de bicicleta, eu sei que há carros em alta velocidade que podem colidir com eles. Quando brincam próximos à água, eu sei que segundos de descuido podem resultar em afogamento. Quando sobem em árvores ou muros, eu sei que uma queda pode ser fatal. Quando manipulam objetos, eu sei que há perigos de cortes profundos, queimaduras graves, choques elétricos. Cada dia é uma sucessão de perigos potenciais que me mantém em constante estado de alerta e ansiedade. Mas eu não posso estar presente em cada segundo de suas vidas. Eu não posso protegê-los fisicamente o tempo todo. Por isso, preciso de tua intercessão angelical, pois teus anjos nunca dormem, nunca se distraem, nunca falham em sua vigilância. São Miguel Arcanjo, as doenças que atacam crianças inocentes me enchem de revolta e dor profunda. Vejo bebês lutando contra a leucemia em leitos hospitalares, seus corpinhos frágeis sendo bombardeados por quimioterapia que os deixa ainda mais debilitados. Vejo crianças com câncer perdendo seus cabelos, sua força, sua alegria de viver. Vejo adolescentes diagnosticados com doenças autoimunes que os acompanharão pelo resto de suas vidas. Vejo meningites que matam em horas, vírus que destroem órgãos vitais, bactérias resistentes que não respondem a antibióticos. Vejo síndromes genéticas que roubam das crianças a chance de uma vida normal. Vejo acidentes que deixam sequelas permanentes, paralisia, deficiências que mudam tudo. E meu coração de pai e mãe
Grita em desespero. Não com meus filhos. Isto não pode acontecer com meus filhos. Poderoso príncipe celestial, tu que tens autoridade sobre os anjos da cura, envia-os agora para estabelecer uma cobertura protetora sobre os corpos de meus filhos. Que a saúde divina flua através de cada célula, cada órgão, cada sistema de seus organismos. Que seus corpos funcionem conforme o projeto perfeito de Deus, sem defeitos, sem falhas, sem doenças. Se há alguma predisposição genética para doenças graves, em nossa linhagem familiar, diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardíacas, problemas neurológicos, eu quebro essas heranças malditas agora em nome de Jesus. Que meus filhos herdem apenas saúde, vitalidade, longevidade abençoada. Que seus sistemas imunológicos sejam sobrenaturalmente fortalecidos para resistir a vírus, bactérias, parasitas e qualquer agente patogênico. Que qualquer célula anormal que tente se formar em seus corpos seja imediatamente identificada e destruída antes que possa causar dano. São Miguel, a dor mais profunda que sinto não vem apenas do medo de perder meus filhos fisicamente, mas do terror de perdê-los espiritualmente. Vejo tantas crianças que foram criadas em lares cristãos, que frequentavam a igreja, que conheciam a palavra de Deus e que hoje estão completamente afastadas da fé, vivendo em pecado, servindo ao inimigo. Vejo jovens que trocaram Jesus pelas drogas, pela promiscuidade, pelo ocultismo, pela rebelião total contra Deus. Vejo adolescentes que eram tão puros e inocentes, sendo corrompidos por pornografia, jogos violentos, músicas satânicas, doutrinas demoníacas disfarçadas de progressismo. Vejo a geração atual sendo sistematicamente doutrinada para rejeitar a verdade bíblica, para abraçar todo tipo de perversão, para se tornar inimiga de tudo que é sagrado e santo. Ó glorioso arcanjo, o inimigo tem estratégias específicas para atacar meus filhos espiritualmente, e isso me enche de pavor. Ele usa as redes sociais para expô-los a conteúdos que destroem sua inocência e plantam sementes de corrupção em suas mentes. Ele usa a educação secular para ensiná-los que não há Deus, que não há verdade absoluta, que não há certo ou errado, que cada um pode criar sua própria moralidade. Ele usa a pressão dos colegas para forçá-los a se conformarem com os padrões pecaminosos do mundo, para que se envergonhem de sua fé e abandonem seus valores. Ele usa a indústria do entretenimento para glamorizar o pecado, tornando atraente o que é destrutivo, fazendo parecer normal o que é abominável aos olhos de Deus. Ele usa até mesmo pessoas bem-intencionadas que, sem perceber, transmitem mensagens contrárias à palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, defende meus filhos contra os espíritos de rebelião que o inimigo tenta plantar em seus corações. Quebra toda a raiz de desobediência antes que ela possa crescer. Destrói todo pensamento de insurreição contra a autoridade paterna e divina. Não permitas que meus filhos se tornem adolescentes revoltados, rebeldes, desrespeitosos e incontroláveis. Que eles cresçam em sabedoria e graça, submetendo-se à nossa orientação com humildade e respeitando os limites que estabelecemos para sua proteção. Quando o inimigo sussurrar em seus ouvidos que nossas regras são injustas, que nossa fé é ultrapassada, que nossa moralidade é repressiva, que tua voz celestial proclame a verdade que os liberta, que nossos mandamentos vêm do amor, que nossa fé é a única âncora firme num mundo caótico, que nossa moralidade é o caminho para a verdadeira felicidade. Poderoso guerreiro celestial, vejo meus filhos crescendo numa sociedade que está deliberadamente tentando confundi-los sobre sua própria identidade. O inimigo está usando ideologias diabólicas para fazer crianças questionarem o próprio gênero que Deus lhes deu. Está criando uma cultura
onde meninos são encorajados a rejeitar sua masculinidade e meninas são levadas a desprezar sua feminilidade. Está normalizando confusões e perversões que destroem o projeto original de Deus para a sexualidade humana. Protege meus filhos desta loucura coletiva. Guarda suas mentes da doutrinação que tenta ensiná-los que podem escolher seu próprio gênero, que a biologia não importa, que homem pode ser mulher e vice-versa. Estabelece firmemente em seus corações a verdade de que foram criados à imagem de Deus, homem e mulher, cada um com seu papel único e precioso no plano divino. São Miguel, defende meus filhos contra os predadores que se disfarçam de amigos nas redes sociais. Há pedófilos caçando crianças inocentes online, grooming, manipulando, preparando suas vítimas para abuso sexual. Há traficantes recrutando jovens vulneráveis para o mundo das drogas. Há seitas satânicas aliciando adolescentes através de jogos, músicas e comunidades online. Há pessoas malignas que fingem ser da idade de meus filhos para ganhar sua confiança e depois explorá-los de formas horríveis. Que teus anjos monitorem cada conversa, cada conexão, cada interação online de meus filhos. Que eles sejam sobrenaturalmente protegidos de predadores, manipuladores e exploradores. Se alguém com intenções malignas tentar se aproximar deles, que teus anjos criem uma barreira impenetrável e exponham as verdadeiras intenções desse inimigo. Glorioso arcanjo, também te peço proteção contra os ataques de inveja e maldade direcionados contra meus filhos. Há pessoas que, movidas por espíritos malignos, sentem ciúmes da beleza de meus filhos, de sua inteligência, de seus talentos, de suas conquistas. Há olhares malignos que são lançados sobre eles, desejos perversos de vê-los fracassar, cair, sofrer. Há palavras maldosas proferidas contra eles, maldições sussurradas em momentos de inveja. Mas eu decreto que nenhuma inveja prosperará contra meus filhos. Que todo olho maligno seja cegado pelo poder de Deus. Que toda palavra de maldição retorne vazia ao remetente. Que toda energia negativa seja refletida de volta por teu escudo celestial. Que meus filhos andem em círculos de proteção onde a inveja alheia não pode tocá-los nem prejudicá-los. São Miguel Arcanjo, a dor de um pai e de uma mãe que teme pelos filhos é uma dor que não cabe em palavras. É uma angústia que rouba o sono, uma preocupação que consome a paz, um medo que paralisa o coração. Mas eu escolho hoje depositar toda esta dor, toda esta angústia, todo este medo em tuas mãos poderosas. Eu me recuso a viver em tormento constante. Eu me recuso a permitir que o medo do inimigo domine minha vida. Eu declaro que meus filhos estão seguros porque estão sob tua proteção. Declaro que eles estão saudáveis porque o poder de Deus flui através deles. Declaro que eles estão espiritualmente protegidos porque teus anjos montam guarda dia e noite. Esta é minha fé, esta é minha confissão, e eu não me moverei desta posição de fé, não importa o que o inimigo tente fazer. Poderoso São Miguel Arcanjo, chegou a hora de intensificar esta batalha espiritual. Chegou o momento de não apenas pedir proteção, mas de declarar guerra total contra todo principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso e força espiritual da maldade que ouse atacar meus filhos. Eu me levanto agora em autoridade espiritual como pai, mãe, que tenho o direito dado por Deus de cobrir meus filhos em oração guerreira. E invoco o teu nome glorioso, ó príncipe dos exércitos celestiais, para que lideres esta batalha ao meu lado. Que tua espada flamejante seja desembainhada agora mesmo. Que teu escudo poderoso seja levantado. Que teus anjos guerreiros tomem suas posições de combate, porque declaramos guerra contra o inferno que tenta devorar nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, eu declaro que todo demônio que foi designado para atacar meus filhos está agora sob teu julgamento, São Miguel.
Todo espírito de morte prematura, eu o amarro e o lanço no abismo. Todo espírito de acidente, de tragédia, de fatalidade, eu quebro seu poder e destruo seus planos contra meus filhos. Todo demônio de enfermidade, de doença crônica, de males genéticos, eu o expulso e decreto saúde divina sobre meus filhos. Todo espírito de vício, seja de drogas, álcool, pornografia, jogos ou qualquer outra escravidão, eu o repreendo e declaro que ele não tem acesso às mentes e corações de meus filhos. Todo demônio de perversão sexual, de confusão de identidade, de imoralidade, eu o cancelo pelo sangue de Jesus e estabeleço pureza sobre meus filhos. São Miguel Arcanjo, eu vejo com os olhos do Espírito que há hierarquias demoníacas estabelecidas sobre nossa região, sobre nossa cidade, sobre nosso bairro, tentando exercer influência sobre nossas famílias. Há príncipes territoriais das trevas que comandam legiões de demônios menores, todos trabalhando em coordenação para destruir as famílias cristãs e especialmente para corromper a próxima geração. Mas eu decreto que esses principados são fracos demais para enfrentar teu poder celestial. Quando tu te levantas em batalha, ó glorioso arcanjo, os demônios tremem e fogem em terror. Quando tua espada é brandida, as fortalezas satânicas desmoronam. Quando teu grito de guerra ecoa nos reinos espirituais, todo o inferno recua em pânico. Levanta-te agora, ó São Miguel, e derruba todo o altar satânico que tenha sido erguido espiritualmente contra minha família. Há feiticeiros e macumbeiros que dedicam suas vidas a fazer trabalhos espirituais contra famílias inocentes, especialmente contra crianças que representam o futuro. Há terreiros onde são feitos despachos com os nomes de nossos filhos. Há rituais onde são invocados demônios para atacar nossas crianças. Há oferendas apresentadas a entidades malignas para que tragam desgraça sobre nossas casas. Mas eu declaro que todo esse trabalho espiritual é desfeito agora mesmo, pelo poder que está acima de todos os poderes. Que teus anjos destruam esses altares demoníacos. Que tua espada corte toda a corda espiritual que tentaram amarrar em meus filhos. Que teu fogo celestial consuma toda oferenda feita contra minha família. Glorioso arcanjo guerreiro, rompe agora toda maldição hereditária que esteja tentando se manifestar na vida de meus filhos. Há maldições que passam de geração em geração. Maldições de pobreza, de divórcio, de doenças, de morte prematura, de fracasso, de vícios. Mas eu me coloco na brecha entre essas maldições antigas e meus filhos e decreto que a corrente está quebrada. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso que qualquer maldição. O poder de Deus é maior que qualquer pacto demoníaco feito por nossos antepassados. Se alguém na minha linhagem familiar fez pacto com o diabo, se alguém serviu a entidades malignas, se alguém abriu portas espirituais que permitiram que demônios tivessem direitos legais sobre nossa família, eu cancelo tudo isso agora em nome de Jesus. Queimo todo o contrato espiritual, rasgo todo acordo demoníaco, dissolvo toda aliança satânica e estabeleço que meus filhos são livres, completamente livres de toda a maldição do passado. São Miguel Arcanjo, eu vejo que há momentos específicos na vida de meus filhos onde os ataques do inimigo se intensificam. Quando eles estão prestes a entrar numa nova fase de vida, quando estão para tomar decisões importantes, quando estão crescendo em sua fé e chamado, é nesses momentos que os demônios atacam com fúria redobrada. Antecipa-te a esses ataques, ó poderoso guerreiro celestial. Que teus anjos estejam posicionados estrategicamente nos momentos de transição da vida de meus filhos. Na entrada da adolescência, quando são mais vulneráveis às tentações. No início da vida adulta, quando enfrentam decisões que moldarão seu futuro, antes de casamentos, de escolhas de carreira, de mudanças significativas, que tua proteção seja ainda mais intensa nesses períodos críticos.
Poderoso Príncipe Celestial, quebra agora todo o poder de pesadelos, terrores noturnos e opressão durante o sono que o inimigo está tentando trazer sobre meus filhos. O sono deveria ser tempo de descanso e renovação, mas o inimigo transforma em campo de batalha. Há demônios especializados em atormentar crianças durante a noite, plantando medos irracionais, criando fobias, gerando ansiedade através de sonhos perturbadores. Mas eu declaro que o quarto de meus filhos é território santo, consagrado ao Senhor, onde demônios não têm permissão de entrar. Que anjos guardiões sejam posicionados aos 4 cantos de suas camas. Que tua presença celestial encha seus quartos de paz sobrenatural. Que eles durmam o sono dos justos, descansem profundamente e acordem renovados e alegres. São Miguel Arcanjo, destrói agora toda a porta espiritual que o inimigo esteja tentando abrir na vida de meus filhos. O inimigo é astuto e sabe que não pode simplesmente invadir uma vida protegida por Deus. Ele precisa de portas abertas, de brechas legais, de pontos de acesso. Ele tenta usar traumas para criar essas aberturas. Ele tenta usar pecados não confessados para estabelecer fortalezas. Ele tenta usar objetos amaldiçoados para criar pontos de contato demoníaco, mas eu fecho toda a porta agora em nome de Jesus. Se meus filhos foram traumatizados por alguma experiência do passado, que teu poder de cura cure essas feridas e feche essa porta. Se há algum pecado não confessado que esteja dando direito legal aos demônios, que o Espírito Santo os convença a confessar e se arrepender, fechando essa brecha. Se há algum objeto em nossa casa que esteja carregado de energia demoníaca, brinquedos, livros, decorações, roupas, que tu nos reveles para que possamos destruí-los e eliminar esses pontos de contato. Glorioso guerreiro celestial, eu te invoco especialmente para proteger a mente de meus filhos, que é o principal campo de batalha espiritual. A mente é onde os demônios plantam pensamentos destrutivos, onde tentam estabelecer fortalezas de mentiras, onde constroem padrões de pensamento que levam ao pecado e à destruição. Protege a mente de meus filhos de pensamentos suicidas, de ideações de morte, de depressão profunda que rouba a vontade de viver. Protege-os de pensamentos obsessivos, de ansiedade paralisante, de paranoia e medo irracional. Protege-os de pensamentos lascivos e impuros que tentam corromper sua inocência sexual. Protege-os de pensamentos de inferioridade, de rejeição, de falta de valor que destroem sua autoestima e os tornam vulneráveis a abusos. Que a mente de Cristo seja formada em meus filhos, renovada diariamente pelo Espírito Santo. São Miguel, defende meus filhos contra os espíritos de engano que estão sendo liberados massivamente sobre esta geração. Há uma guerra pela verdade e o inimigo está inundando o mundo com mentiras sofisticadas, disfarçadas de sabedoria, apresentadas como progresso. Nossos filhos estão sendo bombardeados com ideologias anticristãs nas escolas, nas universidades, nas mídias, nas redes sociais. Eles estão sendo ensinados que a verdade bíblica é intolerância, que a moralidade cristã é opressão, que seguir a Jesus é fanatismo. Mas eu decreto que meus filhos não serão enganados, que o Espírito da verdade habite neles e os guie em toda a verdade, que tenham discernimento sobrenatural para identificar mentiras, não importa quão atraentes sejam apresentadas. Que sejam como os bereanos, que examinavam tudo à luz das Escrituras. Poderoso arcanjo, eu vejo que há uma agenda específica do reino das trevas para destruir a sexualidade desta geração. O inimigo está sexualizando crianças cada vez mais cedo, expondo-as a conteúdos pornográficos antes que tenham maturidade para processar essas informações. Está criando vícios em pornografia que escravizam desde a adolescência. Está normalizando todo tipo de perversão e chamando isso de liberdade.
mas eu me coloco como barreira entre essa corrupção e meus filhos. Que teus anjos bloqueiem todo acesso à pornografia em nossos dispositivos eletrônicos. Que criem uma barreira espiritual que torne desinteressante e repulsivo qualquer conteúdo pornográfico. Que guardem a pureza de meus filhos para que possam, no tempo certo, desfrutar da sexualidade conforme Deus planejou. Dentro do casamento, em santidade e respeito mútuo. São Miguel Arcanjo, eu clamo por proteção especial sobre os dons e talentos que Deus plantou em meus filhos. O inimigo sabe que cada criança tem um chamado divino, um propósito específico no reino de Deus. Por isso, ele ataca ferozmente para abortar esse chamado, para destruir esses dons, para torcer esses talentos para fins malignos. Se meus filhos têm talento para música, que não seja usado para glorificar o pecado, mas para adorar a Deus. Se tem talento para liderança, que não seja usado para oprimir, mas para servir. Se tem talento intelectual, que não seja usado para promover mentiras, mas para defender a verdade. Se tem dons espirituais, que não sejam manipulados pelo ocultismo, mas canalizados para a edificação da igreja. Protege o destino profético de meus filhos, ó glorioso arcanjo, guerreiro celestial invencível. Agora eu declaro vitória total sobre todo ataque do inimigo. Declaro que meus filhos são mais que vencedores em Cristo Jesus. Declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar para condená-los será refutada. Declaro que eles são guardados como a menina dos olhos de Deus. Declaro que anjos poderosos acampam ao redor deles e os livram de todo o mal. Declaro que eles viverão e não morrerão, que prosperarão e não fracassarão, que serão abençoados e não amaldiçoados. Esta é minha declaração de fé, selada com o sangue de Jesus e confirmada pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento culminante desta oração poderosa, onde nossa fé se eleva do clamor desesperado à declaração profética vitoriosa, onde saímos da posição de súplica angustiada e assumimos a postura de autoridade espiritual que Cristo nos deu, onde deixamos de apenas pedir proteção e começamos a profetizar o futuro abençoado que Deus já preparou para nossos filhos. Porque sabemos que esta oração não retornará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Sabemos que quando invocamos teu nome poderoso em fé, os céus se movem, os anjos entram em ação e o poder de Deus é liberado para transformar a realidade. Por isso, neste momento final, não estamos mais simplesmente pedindo, estamos decretando, declarando, profetizando aquilo que já foi estabelecido nos lugares celestiais. Eu profetizo sobre meus filhos, vocês viverão e não morrerão. Nenhum acidente os levará prematuramente, nenhuma doença os destruirá, nenhum ataque espiritual terá êxito contra vocês. Vocês completarão o número de seus dias conforme Deus estabeleceu. Vocês viverão vidas longas, saudáveis e produtivas. Verão seus filhos e os filhos de seus filhos. Terão força na velhice e clareza mental até o fim de seus dias. O Salmo 91 está ativado sobre suas vidas. Habitarão no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansarão. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas a vocês não chegará. Porque aos seus anjos Deus deu ordem a seu respeito para os guardar em todos os seus caminhos. Nas mãos eles os susterão, para que não tropecem em pedra alguma. Esta é a promessa de Deus para meus filhos, e eu a declaro como decreto profético que não pode ser revogado. São Miguel Arcanjo, profetizo que meus filhos crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Eles não serão tolos que rejeitam instrução, mas sábios que buscam conhecimento. Terão discernimento além de sua idade natural.
Tomarão decisões acertadas que os conduzirão por caminhos de bênção. Escolherão amigos que os edificam e não que os destroem. Escolherão carreiras que honram a Deus e não que servem a Mamon. Escolherão cônjuges piedosos que os ajudarão a cumprir seu destino e não que os desviarão do caminho. Em cada encruzilhada da vida, terão clareza divina para escolher o caminho certo, o caminho que conduz à vida abundante que Jesus prometeu. Eu decreto que a unção do Espírito Santo está sobre meus filhos desde agora e para sempre. Eles não serão cristãos mornos e nominais, mas crentes apaixonados e comprometidos com o reino de Deus. Seus corações arderão com amor por Jesus Cristo. Suas bocas proclamarão o Evangelho com ousadia. Suas mãos farão a obra de Deus com excelência. Seus pés percorrerão caminhos de justiça e retidão. Eles serão luz em meio às trevas desta geração. Serão sal que preserva e tempera. Serão cartas vivas do Evangelho, lidas e conhecidas por todos. O inimigo tentou marcá-los para a destruição, mas Deus os marcou para a salvação. O diabo planejou usá-los para propagar o mal, mas Deus os designou para espalhar o bem. Onde o inimigo quis plantar maldição, Deus plantou bênção. Onde Satanás decretou fracasso, o Senhor decretou sucesso. São Miguel Arcanjo, profetizo prosperidade integral sobre a vida de meus filhos. Eles não conhecerão a miséria da pobreza que maldiz tantas famílias. Não passarão fome nem necessidade. Não viverão endividados e escravizados pelo sistema financeiro corrupto. Deus abrirá sobre eles as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Tudo que tocarem prosperará. Toda obra que iniciarem será bem-sucedida. Toda semente que plantarem produzirá colheita abundante. Eles serão cabeça e não cauda. Estarão em cima e não embaixo. Emprestarão a muitos e de ninguém tomarão emprestado. Serão tão abençoados financeiramente que se tornarão canais de bênção para outros. Sustentarão obras missionárias. Ajudarão os pobres e necessitados. Contribuirão generosamente para a expansão do reino de Deus. Porque Deus não os abençoa apenas para que acumulem riquezas egoístas, mas para que sejam instrumentos de distribuição das bênçãos celestiais. Poderoso Príncipe Celestial, decreto que meus filhos terão relacionamentos saudáveis e abençoados. No tempo certo de Deus, encontrarão cônjuges que são resposta de oração, parceiros que os complementam, companheiros que os impulsionam para mais perto de Deus. Não cairão em relacionamentos tóxicos que os destroem. Não se casarão com incrédulos que os desviam da fé. Não conhecerão a dor do divórcio que fragmenta famílias. Suas famílias serão fortalezas de amor, paz e adoração ao Senhor. Seus lares serão pequenos santuários onde a presença de Deus habita. Eles amarão seus cônjuges com o amor ágape de Deus. Criarão seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Estabelecerão dinastias espirituais que impactarão gerações futuras. São Miguel, profetizo que meus filhos serão profissionalmente bem-sucedidos em tudo que fizerem. Terão educação de qualidade, desenvolverão habilidades valiosas, descobrirão e cultivarão seus talentos únicos. Não serão empregados medíocres, mas profissionais de excelência. Suas capacidades serão reconhecidas e recompensadas. Portas de oportunidade se abrirão diante deles. Favor sobrenatural os acompanhará. Terão ideias inovadoras que trarão soluções para problemas complexos. Serão requisitados por sua competência e integridade. E em todas essas conquistas profissionais, jamais se esquecerão de dar glória a Deus, jamais negociarão seus princípios por promoções, jamais sacrificarão suas famílias no altar da ambição. Declaro que meus filhos terão saúde extraordinária todos os dias de suas vidas. Seus corpos funcionarão em perfeita harmonia conforme o design divino. Seus sistemas imunológicos serão fortalezas impenetráveis contra doenças. Seus
Corações baterão forte e regular, seus pulmões respirarão ar puro com capacidade plena, seus cérebros funcionarão com clareza e agilidade, seus olhos enxergarão nitidamente até a velhice, seus ouvidos ouvirão perfeitamente, seus ossos serão fortes e seus músculos vigorosos. Eles não serão visitantes frequentes de hospitais, não dependerão de medicamentos contínuos, não sofrerão de doenças crônicas, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita neles, e esse poder vivifica seus corpos mortais. Glorioso arcanjo, profetizo que meus filhos serão protegidos sobrenaturalmente em tempos de calamidade coletiva. Quando houver pandemias, eles não serão infectados. Quando houver desastres naturais, eles estarão em lugares seguros. Quando houver violência urbana, eles não estarão no lugar errado na hora errada. Quando houver crises econômicas, eles terão provisão abundante. Porque assim como Deus protegeu os israelitas das pragas do Egito, assim protegerá meus filhos das calamidades que virão sobre o mundo. Há um cerco angelical ao redor deles que nenhuma desgraça pode penetrar. Há uma cobertura divina sobre eles que nenhuma tragédia pode atravessar. São Miguel Arcanjo, decreto que a herança espiritual que estou deixando para meus filhos é mais valiosa que qualquer herança material. Estou construindo através desta oração um legado de fé que será transmitido de geração em geração. Meus filhos herdarão minha fé, mas não minhas dúvidas. Herdarão minhas vitórias, mas não minhas derrotas. Herdarão minhas bênçãos, mas não minhas maldições. Tudo que foi bom em minha vida espiritual será amplificado neles. Tudo que foi negativo será cortado e cancelado. Eles começarão de um patamar espiritual mais elevado do que aquele onde comecei. Verão milagres maiores, experimentarão vitórias mais significativas, alcançarão multidões maiores para Cristo. Profetizo que meus filhos serão usados poderosamente por Deus em seus chamados específicos, se forem chamados para o ministério pastoral. Serão pastores segundo o coração de Deus, que apacentam o rebanho com amor e verdade. Se forem chamados para o ministério profético, serão profetas que falam a palavra de Deus com precisão e autoridade. Se forem chamados para o ministério de ensino, serão mestres que revelam as profundezas da palavra com clareza. Se forem chamados para o ministério evangelístico, serão evangelistas que colhem almas para o reino em abundância. Se forem chamados para o ministério apostólico, serão apóstolos que estabelecem igrejas e transformam regiões. E se forem chamados para servir no mercado secular, serão empresários, médicos, advogados, engenheiros, artistas que levam a presença de Deus para seus campos de atuação. São Miguel Arcanjo, concluo esta oração poderosa com um compromisso solene diante de ti e diante do trono de Deus. Comprometo-me a criar meus filhos no temor do Senhor. Não delegarei essa responsabilidade apenas à igreja ou à escola. Eu mesmo ensinarei a palavra de Deus a eles, orarei com eles diariamente, darei exemplo de vida cristã autêntica, corrigirei com amor quando errarem, encorajarei quando estiverem desanimados, estarei presente nas horas importantes de suas vidas. Comprometo-me a ser o pai, mãe que Deus me chamou para ser, não perfeito, mas dedicado, não infalível, mas disponível. E agora, ó glorioso São Miguel Arcanjo, selarei esta oração com um voto de gratidão. Quando vir todas estas bênçãos se manifestarem na vida de meus filhos, e sei que verei, porque creio, darei todo o louvor e toda a glória a Deus. Testemunharei publicamente dos milagres de proteção. Contarei às gerações futuras como Deus guardou meus filhos. Usarei minha história de fé vitoriosa para encorajar outros pais e mães que estão lutando as mesmas batalhas. Porque esta oração não é só sobre minha família, é sobre estabelecer um testemunho do poder de Deus que inspirará muitos a confiarem mais plenamente no Senhor. Portanto, declaro que está feito. A proteção está
estabelecida. A vitória está garantida. O futuro está assegurado. Meus filhos estão selados com o sangue de Jesus, guardados pelos anjos de Deus, cobertos pela graça do Altíssimo. E enquanto eu viver, continuarei orando, vigiando, crendo, declarando estas verdades sobre eles. Porque sou um intercessor incansável, um guerreiro de oração persistente, um pai, mãe que jamais desistirá de lutar espiritualmente pelos seus filhos. São Miguel Arcanjo, aceita esta oração como incenso suave diante do trono de Deus. Que ela suba aos céus e mova o coração do Pai, que anjos sejam enviados imediatamente para executar tudo o que foi decretado aqui. Que demônios tremam ao ouvir estas palavras de fé. Que o nome de Jesus seja glorificado através da vida protegida e abençoada de meus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Está selado nos céus e confirmado na terra. Aleluia. Glorioso São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável, que nunca dorme nem descansa em tua vigilância celestial. Dirijo-me a ti agora para clamar por proteção específica contra os perigos únicos e sem precedentes que esta geração digital enfrenta. Nossos filhos crescem num mundo que nenhuma geração anterior conheceu, um mundo onde a tecnologia trouxe tanto benefícios quanto ameaças mortais à alma. Eles carregam nos bolsos dispositivos que são portas de acesso instantâneo a todo conhecimento humano, mas também a toda degradação imaginável. Vivem conectados 24 horas por dia a redes sociais que podem construir ou destruir sua autoimagem em minutos. Navegam por oceanos digitais infestados de predadores, pornógrafos, traficantes de mentiras e mercadores de almas. Por isso clamo a ti, ó poderoso Príncipe Celestial, para que estabeleças uma proteção especial e específica sobre meus filhos nesta dimensão digital que se tornou parte inseparável de suas vidas. São Miguel Arcanjo, invoco tua intercessão poderosa para proteger meus filhos do vício em telas e dispositivos eletrônicos que está escravizando milhões de crianças e adolescentes. Há uma epidemia global de dependência digital, onde jovens perdem a capacidade de se conectar face a face, de brincar ao ar livre, de ler livros físicos, de ter conversas profundas. Seus cérebros estão sendo reprogramados por algoritmos viciantes projetados por especialistas em manipulação psicológica. Estão desenvolvendo déficits de atenção, ansiedade crônica, depressão induzida por comparação social, insônia causada pela luz azul das telas. Protege meus filhos desta escravidão tecnológica. Que eles usem a tecnologia como ferramenta útil, mas nunca sejam dominados por ela. Que tenham autocontrole para desligar dispositivos e se conectar com o mundo real. Que prefiram experiências genuínas a likes virtuais. Que valorizem relacionamentos autênticos mais que seguidores fictícios. Poderoso arcanjo guerreiro, estabelece agora mesmo uma barreira espiritual impenetrável entre meus filhos e todo o conteúdo pornográfico disponível na internet. A pornografia se tornou a droga mais acessível do planeta, disponível gratuitamente com apenas um clique, projetada para viciar cérebros jovens e destruir sua capacidade de intimidade saudável. Estatísticas mostram que a maioria das crianças é exposta à pornografia antes dos 12 anos de idade, muitas vezes acidentalmente, outras vezes através de colegas. Este veneno visual corrompe a pureza sexual que Deus planejou, distorce completamente a compreensão do que é intimidade verdadeira, cria expectativas irreais e prejudiciais, e estabelece padrões neuronais de excitação que podem durar a vida toda. Mas eu decreto que meus filhos serão sobrenaturalmente protegidos desta praga. Que filtros divinos operem além dos filtros tecnológicos.
Que quando conteúdo pornográfico aparecer em suas telas, seja por acidente ou intencionalmente, teus anjos criem um bloqueio que os impeça de ver ou que lhes dê repulsa instantânea, fazendo-os fechar imediatamente. São Miguel, protege meus filhos dos predadores sexuais que caçam vítimas inocentes através das redes sociais e aplicativos de mensagens. Há pedófilos experientes que criam perfis falsos, fingem ser da idade de suas vítimas, constroem confiança ao longo de semanas ou meses e então começam o processo de grooming, preparando psicologicamente a criança para abuso sexual. Eles pedem fotos cada vez mais íntimas, marcam encontros secretos, ameaçam expor segredos se a vítima recusar cooperar, destroem vidas inocentes sem qualquer remorso, mas eu invoco o teu poder celestial para criar um escudo protetor ao redor de meus filhos, que identifique e expulse qualquer predador que tente se aproximar. Que teus anjos monitorem cada conversa online, que alertas divinos soem em seus espíritos quando algo não está certo. Que eles tenham sabedoria sobrenatural para identificar manipulação e coragem para bloquear imediatamente e reportar comportamentos suspeitos. Glorioso arcanjo, defende meus filhos contra o cyberbullying que tem levado inúmeros adolescentes ao suicídio. As redes sociais criaram plataformas onde a crueldade pode ser anônima e viral, onde um comentário maldoso pode ser multiplicado 1000 vezes em minutos, onde grupos inteiros se formam para atacar, humilhar e destruir a reputação de um jovem vulnerável, onde fotos vergonhosas ou vídeos comprometedores podem ser espalhados para milhares em segundos, arruinando vidas. Há adolescentes que tiram suas próprias vidas porque não conseguem suportar a vergonha pública digital. Mas eu decreto que meus filhos jamais serão vítimas desta crueldade. Se alguém tentar intimidá-los, difamá-los ou humilhá-los online, que tua espada de justiça divina intervenha, que os ataques sejam desmascarados e neutralizados. Que meus filhos tenham resiliência emocional para não internalizar palavras cruéis. Que saibam que sua identidade está em Cristo e não na opinião de pessoas mal intencionadas. E também decreto que meus filhos nunca serão perpetradores de cyberbullying, nunca usarão a tecnologia para ferir outros. Sempre demonstrarão bondade e empatia online, assim como offline. São Miguel Arcanjo, protege meus filhos das ideologias destrutivas que são propagadas massivamente através das redes sociais e influenciadores digitais. Há uma guerra pela mente desta geração travada no território digital. Influenciadores com milhões de seguidores promovem estilos de vida pecaminosos, como se fossem glamourosos. YouTubers famosos normalizam imoralidade sexual, uso de drogas, desrespeito à autoridade, materialismo extremo. TikTokers criam tendências perigosas que resultam em ferimentos graves ou morte. Há campanhas coordenadas para doutrinar jovens em ideologias de gênero que contradizem a biologia e a palavra de Deus. Há movimento organizado para desconstruir a fé cristã através de memes, vídeos e argumentos sedutores apresentados por pessoas carismáticas. Mas eu declaro que meus filhos terão discernimento espiritual para identificar mentiras atraentes. Que o Espírito Santo seja seu filtro de verdade, que prefiram seguir a Jesus Cristo ao invés de influenciadores mundanos, que sua fonte de validação seja o Pai Celestial e não likes e comentários. Poderoso Príncipe Celestial, estabelece proteção especial sobre meus filhos contra os algoritmos malignos que direcionam conteúdo cada vez mais extremo e destrutivo. As plataformas digitais usam inteligência artificial para analisar o comportamento de cada usuário e apresentar conteúdo que maximiza engajamento, independentemente se é saudável ou prejudicial. Se um jovem assiste a um vídeo sobre tristeza, o algoritmo apresentará conteúdo progressivamente mais sombrio sobre depressão, automutilação e até suicídio.
Se demonstra interesse por fitness, pode ser bombardeado com conteúdo sobre transtornos alimentares e padrões corporais impossíveis. Se busca informação sobre política, será radicalizado para extremos. Mas eu quebro o poder destes algoritmos sobre meus filhos. Decreto que os algoritmos que operam em seus dispositivos serão sobrenaturalmente influenciados para apresentar conteúdo edificante, inspirador, saudável e alinhado com valores cristãos. São Miguel, protege meus filhos dos desafios virais perigosos que periodicamente se espalham pelas redes sociais e levam jovens à morte ou ferimentos graves. Já vimos desafios que incentivam estrangulamento até desmaiar, ingestão de substâncias tóxicas, automutilação filmada, comportamentos de risco extremo e até mesmo suicídio. Adolescentes são especialmente vulneráveis à pressão de pares e ao desejo de provar coragem ou ganhar atenção online. Mas eu decreto que meus filhos nunca participarão de nenhum desafio que coloque suas vidas ou saúde em risco. Que teus anjos bloqueiem esse tipo de conteúdo antes que chegue até eles. Que tenham sabedoria para reconhecer manipulação disfarçada de diversão. Que valorizem suas vidas como presentes sagrados de Deus que não devem ser arriscadas por aprovação social temporária. Glorioso arcanjo guerreiro, protege meus filhos de fraudes financeiras, esquemas de pirâmide, golpes de investimento e outras armadilhas econômicas que proliferam no ambiente digital. Jovens são alvos preferenciais de golpistas que prometem enriquecimento rápido, oportunidades exclusivas, investimentos milagrosos, a criminosos que roubam identidades, drenam contas bancárias, criam dívidas em nome de vítimas inocentes. Que meus filhos tenham sabedoria financeira divina, que questionem promessas boas demais para ser verdade. Que protejam suas informações pessoais e financeiras, que consultem pais ou mentores confiáveis antes de tomar decisões financeiras significativas. São Miguel Arcanjo estabelece proteção sobre a saúde mental e emocional de meus filhos, que está sendo severamente atacada através da mídia social. Estudos mostram um aumento dramático de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas entre adolescentes, correlacionando diretamente com o tempo gasto em redes sociais. A comparação constante com vidas aparentemente perfeitas de outros. A busca desesperada por validação através de likes. O medo de perder algo importante acontecendo online. A exposição a notícias traumáticas 24 horas, a pressão de manter imagem pública impecável, tudo isso está destruindo a saúde mental de uma geração inteira. Mas eu decreto saúde emocional robusta sobre meus filhos, que tenham autoestima fundamentada em sua identidade como filhos de Deus, que não busquem validação em métricas virtuais, que saibam desconectar quando necessário para preservar paz mental, que reconheçam que a maioria do que veem online é versão editada e irreal da vida de outras pessoas. Poderoso guerreiro celestial, protege meus filhos de serem recrutados por grupos extremistas, gangues, seitas ou organizações criminosas que usam as redes sociais para aliciar jovens vulneráveis. Há grupos terroristas recrutando através de jogos online, gangues identificando e recrutando membros via Instagram, seitas satânicas atraindo adolescentes através de música e comunidades online, traficantes identificando potenciais vendedores ou mulas, grupos de ódio radicalizando jovens através de fóruns e chats. Mas eu declaro que meus filhos são impermeáveis a estas tentativas de recrutamento. Que teus anjos os afastem de grupos e comunidades destrutivas. Que tenham discernimento para identificar manipulação ideológica. Que sejam tão firmemente enraizados em sua fé e família que nenhuma oferta externa possa seduzi-los.
São Miguel Arcanjo, também te peço proteção sobre o tempo e a produtividade de meus filhos, que está sendo roubado por entretenimento digital infinito. Vídeos de curta duração projetados para criar loops viciantes. Jogos mobile com recompensas psicológicas programadas. Séries com cliffhangers que fazem impossível parar de assistir. Tudo isso consome horas preciosas que poderiam ser investidas em desenvolvimento pessoal, relacionamentos reais, atividades físicas, crescimento espiritual. Que meus filhos tenham autocontrole divino para gerenciar seu tempo sabiamente. Que usem a tecnologia intencionalmente e não sejam usados por ela. Que estabeleçam limites saudáveis e os mantenham. Que priorizem o que realmente importa sobre o que apenas entretém. Glorioso Príncipe Celestial, concluo esta sessão da oração decretando que meus filhos serão sábios navegadores do mundo digital, usando a tecnologia para a glória de Deus e benefício da humanidade, mas nunca sendo escravizados ou corrompidos por ela. Que sejam sal e luz também no ambiente online, que usem suas plataformas digitais para espalhar o Evangelho, que criem conteúdo edificante, que defendam a verdade, que sejam exemplos de integridade digital numa geração que perdeu o senso de certo e errado online. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poderoso São Miguel Arcanjo, comandante supremo das hostes angelicais que executa os decretos divinos, agora dirijo minha oração para uma dimensão ainda mais profunda de proteção, a proteção do destino profético e do propósito divino que Deus estabeleceu para cada um de meus filhos antes mesmo da fundação do mundo, porque sei que o inimigo não ataca ao acaso. Ele tem estratégias específicas para abortar o chamado de Deus sobre cada vida. Ele estuda os dons, identifica os talentos, reconhece o potencial que Deus plantou e então desfere ataques calculados para destruir tudo antes que possa florescer. Por isso, clamo a ti, ó glorioso arcanjo, para que protejas não apenas os corpos e almas de meus filhos, mas também seus destinos eternos. Guarda o plano de Deus para suas vidas como se guardasses o tesouro mais precioso do universo, porque é exatamente isso que é. São Miguel Arcanjo, decreto que o chamado de Deus sobre meus filhos está selado e protegido pela autoridade do sangue de Jesus Cristo. Jeremias 29:11 declara que Deus tem planos para dar-lhes esperança e futuro. Efésios 2:10 afirma que são obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão. Salmo 139 revela que todos os dias de suas vidas foram escritos no livro divino antes que existisse um único deles. Não importa o que o inimigo tente fazer, ele não pode apagar o que Deus escreveu. Não pode cancelar o que Deus decretou, não pode destruir o que Deus estabeleceu desde a eternidade. Por isso, profetizo que meus filhos cumprirão integralmente o propósito para o qual nasceram. Não morrerão prematuramente antes de completar sua missão. Não serão desviados para caminhos que desperdiçam seus talentos. Não permitirão que medo, dúvida ou pressão externa os afastem do centro da vontade de Deus. Glorioso guerreiro celestial, protege os dons espirituais que Deus plantou em meus filhos. Se há dom de profecia, que não seja pervertido pelo inimigo para se tornar adivinhação ou ocultismo. Se há dom de cura, que não seja desviado para práticas de nova era ou misticismo oriental. Se há dom de liderança, que não seja corrompido para se tornar manipulação e controle. Se há dom de ensino, que não seja usado para propagar heresias. Se há dom de evangelismo, que não seja transformado em proselitismo manipulador. Se há dom de intercessão, que não seja torcido em religiosidade vazia. Que cada dom seja desenvolvido em pureza, operado em amor, exercido com humildade e usado exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo e expansão do reino de Deus. São Miguel Arcanjo, invoco tua proteção,
especial sobre os talentos naturais de meus filhos, que são parte integral de seu chamado divino. Se tem talento artístico, que não seja explorado pela indústria do entretenimento mundano, que exige que vendam suas almas para alcançar fama. Se tem talento atlético, que não seja consumido por pressão competitiva, que destrói seus corpos e espíritos. Se tem talento intelectual, que não seja usado para promover filosofias anticristãs nas universidades seculares. Se tem talento musical, que não seja cooptado pela indústria musical, que glorifica sexo, drogas e rebelião. Se tem talento empreendedor, que não seja corrompido pela ganância, que faz riqueza se tornar ídolo. Que todos os talentos sejam santificados, consagrados ao Senhor, usados como plataformas para influenciar o mundo para Cristo. Poderoso Príncipe Celestial, protege meus filhos das distrações estratégicas que o inimigo usa para desviá-los de seu propósito principal. Nem sempre o inimigo usa tentações obviamente pecaminosas. Às vezes usa oportunidades que parecem boas, mas estão fora do tempo ou da vontade de Deus. Relacionamentos que parecem promissores, mas levam para a direção errada. Oportunidades de carreira que oferecem dinheiro, mas roubam paz. Ministérios que parecem nobres, mas não são onde Deus os chamou. Compromissos que parecem importantes, mas consomem tempo que deveria ser investido em prioridades maiores. Que meus filhos tenham discernimento sobrenatural para distinguir entre o bom e o melhor. Que escolham o melhor de Deus mesmo quando o bom do mundo é tentador. Que não se contentem com plano B quando Deus tem plano A esperando. São Miguel, protege meus filhos de mentores, conselheiros e líderes espirituais falsos que tentarão desviá-los do caminho que Deus preparou. Há pessoas que consciente ou inconscientemente projetam suas próprias frustrações, medos e limitações sobre os jovens que mentoram. Há líderes inseguros que se sentem ameaçados por discípulos talentosos e sutilmente os sabotam. Há falsos profetas que dão palavras que soam espirituais, mas vêm de suas próprias mentes e não de Deus. Há pessoas bem intencionadas, mas mal informadas que dão conselhos terríveis baseados em sabedoria mundana. Mas eu decreto que meus filhos serão conectados divinamente com mentores verdadeiros. Pessoas de caráter comprovado, maturidade espiritual genuína, amor desinteressado, sabedoria celestial. Pessoas que não têm agenda própria, mas genuinamente desejam ver meus filhos alcançarem tudo que Deus planejou para eles. Glorioso arcanjo guerreiro, defende meus filhos contra o espírito de mediocridade e conformismo que tenta fazer todos se encaixarem no mesmo molde. O inimigo odeia excelência, odeia originalidade, odeia quando alguém se destaca da multidão. Por isso trabalha para criar cultura de mediocridade, onde todos são igualmente medíocres, onde sonhar grande é considerado arrogância, onde excelência é vista como elitismo, onde diferenciação é tratada como ameaça. Mas meus filhos não foram criados para serem comuns, foram criados para serem extraordinários em Cristo. Decreto que eles não se conformarão com padrões baixos, não aceitarão mediocridade como inevitável, não esconderão seus talentos para não ofender pessoas inseguras, não diminuirão sua luz para que outros se sintam confortáveis na escuridão. Brilharão com todo o esplendor que Deus colocou neles. São Miguel Arcanjo, protege meus filhos do perfeccionismo paralisante e do medo de fracasso que impedem muitas pessoas de tentarem cumprir seu destino. A diferença entre buscar excelência e exigir perfeição impossível. Excelência é saudável e honra a Deus. Perfeccionismo é doentio e abre porta para espíritos de ansiedade e depressão. Que meus filhos compreendam que fracassos são parte essencial do processo de crescimento. Que não tenham medo de tentar e errar. Que aprendam com cada queda e se levantem mais fortes. Que entendam que Deus não exige perfeição, mas progresso. Que a voz do Pai Celestial dizendo:
Bem-aventurado, servo bom e fiel, seja mais alta que a voz do acusador, apontando cada imperfeição. Poderoso guerreiro celestial, estabelece proteção sobre as conexões e relacionamentos estratégicos que Deus já preparou para ajudar meus filhos a cumprir seu destino. Há pessoas que Deus designou para abrir portas que estão fechadas. Há favor divino esperando em relacionamentos que ainda não aconteceram. Há parcerias ordenadas por Deus que multiplicarão o impacto de meus filhos. Que no tempo certo, essas conexões divinas aconteçam, que meus filhos reconheçam e valorizem relacionamentos que são presentes de Deus, que cultivem essas amizades e parcerias com sabedoria e, simultaneamente, que sejam protegidos de relacionamentos tóxicos que drenam energia, roubam visão e destroem destino. São Miguel, protege meus filhos da síndrome do impostor que faz pessoas talentosas duvidarem de suas próprias capacidades. Há espíritos malignos que sussurram mentiras. Você não é bom o suficiente. Você não merece estar aqui. Logo descobrirão que você é uma fraude. Outros são muito mais qualificados. Essas mentiras paralisam pessoas dotadas e as impedem de assumir posições de influência onde Deus as quer. Mas eu quebro o poder dessas mentiras agora mesmo. Decreto que meus filhos conhecerão sua identidade em Cristo. Saberão que foram escolhidos e capacitados por Deus. Terão confiança santa, não arrogância carnal, mas certeza espiritual de que se Deus os chamou, também os capacitará. Não se compararão com outros, mas caminharão em sua faixa única. Glorioso Príncipe Celestial, protege os sonhos proféticos que Deus planta no coração de meus filhos. Há visões que Deus dá na juventude que são sementes de destino futuro. Mas o inimigo trabalha sistematicamente para matar esses sonhos antes que germinem. Usa pessoas que dizem, seja realista, isso é impossível. Quem você pensa que é? Usa circunstâncias difíceis que parecem provar que o sonho não vai acontecer. Usa fracassos iniciais para convencer que vale mais desistir. Mas eu decreto que os sonhos de Deus no coração de meus filhos são indestrutíveis. Que como José do Egito, mesmo quando tudo parecer contrário, eles guardarão seus sonhos. Que como Davi, mesmo quando estiverem cuidando de ovelhas, saberão que há um trono esperando. Que como Maria, mesmo quando não entenderem como pode acontecer, dirão, faça-se em mim segundo tua palavra. São Miguel Arcanjo, protege meus filhos de abandonarem seu chamado quando vierem as inevitáveis temporadas de deserto. Todo grande homem e mulher de Deus passou por desertos onde tudo parece seco, onde Deus parece silencioso, onde nada faz sentido. Moisés teve 40 anos no deserto. José teve anos na prisão. Davi fugiu em cavernas. Jesus jejuou 40 dias. Paulo passou anos em preparação. Estas temporadas não são punição, mas preparação. Não são abandono de Deus, mas processo de Deus. Que meus filhos entendam isto, que não interpretem silêncio de Deus como abandono, que não desistam quando o processo parecer longo demais, que confiem que Deus está trabalhando mesmo quando não podem ver, que saibam que quem os chamou é fiel e completará a obra. Poderoso guerreiro celestial, decreto que meus filhos terão resistência espiritual para completar sua jornada. Começar bem é importante, mas terminar bem é essencial. Muitos começam a corrida, mas poucos cruzam a linha de chegada. O inimigo não precisa fazer alguém cair no início. Se conseguir fazê-lo desistir no meio do caminho, alcançou seu objetivo. Por isso, protege a perseverança de meus filhos, que tenham resistência para continuar quando estiverem cansados, que renovem forças quando estiverem exaustos, que se levantem quando caírem, que persistam quando outros desistirem, que terminem sua corrida com alegria, completando todo o propósito que Deus estabeleceu para eles. São Miguel Arcanjo, concluo esta proteção do destino profético, decretando que meus filhos não apenas cumprirão seu próprio chamado, mas levantarão outros para cumprir o deles, que sejam multiplicadores de chamado,
que mentodem próxima geração, que abram portas que outros abriram para eles, que invistam em jovens como outros investiram neles. Que o legado espiritual que deixarem seja de gerações transformadas para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento culminante e final desta poderosa oração intercessória, onde selamos tudo que foi declarado, decretado e profetizado sobre meus filhos. Este não é um fim, mas um começo. O começo de uma vida inteira de vigilância espiritual, de oração persistente, de guerra contínua contra tudo que ameaça aqueles que Deus colocou sob minha responsabilidade. Aprendi através desta jornada de oração que proteção não é evento único, mas estilo de vida, que não posso orar uma vez e depois negligenciar a cobertura espiritual, que preciso ser intercessor constante, guerreiro vigilante, guardião incansável das almas preciosas de meus filhos. Por isso, neste momento final, não estou apenas concluindo uma oração, estou estabelecendo um pacto de vigilância que durará enquanto eu tiver fôlego neste corpo. São Miguel Arcanjo, diante de ti e diante do trono de Deus Todo-Poderoso, faço agora um voto solene e irrevogável. Comprometo-me a orar diariamente pela proteção de meus filhos. Não permitirei que um único dia passe sem que eu cubra meus filhos em oração. Pela manhã, quando abrirem os olhos, pronunciarei bênçãos sobre eles. Durante os dia, quando estiverem longe de mim, meu coração estará intercedendo. À noite, antes de dormirem, declararei proteção angelical sobre seu descanso. Nas horas de perigo que eu nem mesmo conheça, meu espírito estará em sincronia com o Espírito Santo, orando com gemidos inexprimíveis. Serei como aquele juiz injusto que Jesus mencionou, que finalmente atendeu a viúva persistente. Serei como Jacó, que não soltou o anjo até receber a bênção. Serei como Ana, que derramou sua alma em oração, até que Deus respondeu. Esta é minha determinação e ninguém nem nada me moverá dela. Se você rezou comigo até aqui, receba esta certeza no seu coração. São Miguel Arcanjo já colocou seus filhos debaixo da guarda do céu. Neste momento, toda a rota de acidente foi fechada, toda doença foi repreendida e todo ataque espiritual foi quebrado pela espada do Arcanjo de Deus. Seus filhos estão cercados por anjos. Onde eles forem, a proteção irá junto. Nada de mal os alcança, nada de perigoso prospera, porque São Miguel caminha à frente deles, ao lado deles e atrás deles. O medo sai do seu coração agora, porque a vigilância do céu foi ativada sobre a vida dos seus filhos. Eles dormem protegidos, eles acordam guardados, e cada passo deles está sendo conduzido por Deus. Para selar essa proteção e manter essa corrente viva, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: meus filhos estão protegidos por São Miguel Arcanjo, e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que outras crianças também recebam essa cobertura divina. Seus filhos estão guardados, o perigo foi afastado, e a proteção do céu permanece sobre eles dia e noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.